Bohemian Rhapsody. Será que o Zelota, como fanático pelo Queen, gostou do filme? Um grande chita. Depois da vinheta eu volto e conto pra vocês. Segura aí. Salve, taverneiros! Eu sou o Zelota e hoje com mais um encontro aqui no Tapote do Zelota, na Taverna Nerdeste. Nossos encontros semanais, sempre às sextas às 20 horas, nem sempre, mas geralmente sim. Bom, hoje eu vou falar sobre a minha opinião do filme Bohemian Rhapsody, essa cinebiografia do Freddie Mercury, um dos maiores ícones, ídolos e mitos e lendas do rock. Enfim, vocês já sabem que eu sou fanático pelo Queen, pelo menos os mais antigos e os mais novos não sabem. Mas antes de começar, eu gostaria de dizer que estou fazendo esse vídeo não só para a taverna, mas também em parceria com o site Queennet, que é o maior site a respeito do Queen, notícias e muito material legal sobre o Queen. O grande Alexandre, meu amigo Alexandre, que tem esse site já há muito tempo e também fundou o fã-clube do Queen, pelo menos o fã-clube dos anos 2000, né? Tinha um lá das antigas dos anos 80, mas estou aproveitando para fazer esse vídeo aí também para o site Queennet. Bom, o portal, o site, enfim, o negócio cresceu bastante e é muito bom. Eu indico para vocês, vou deixar o endereço aí na descrição para vocês darem uma sacada. Bom, galera, eu particularmente como fã, assim, gostei do filme, com umas ressalvas aí para colocar a respeito de algumas situações do filme, mas no geral, colocando assim, de cara logo o que é que eu gostei, porque eu não gostei, teve muita coisa, mas o que é que eu gostei? A atuação do elenco sensacional, os caras que estão interpretando, os atores já interpretando o Queen, fantásticos, até o jeito de falar, a voz está muito parecida. Principalmente o Freddie Mercury e o Brian May, sensacionais esses atores. O Rami Malek, né, que faz o Freddie Mercury, e já entrou ali depois da desistência do Sacha Cohen, que tinha uma outra proposta. Enfim, eu já falei isso nos vídeos anteriores que eu fiz a respeito desse filme. Eu fiz já a reação dos 3 trailers que saíram. E, bom, a história tem muitas coisas legais que eles contam, principalmente para quem é fã do Queen, mas que não conhece a fundo a história da banda, nunca foi atrás de ler documentários ou ver algumas coisas, com certeza vai se encantar muito com alguns detalhes que não sabia. O que eu curti muito foi esses bastidores aí das gravações de músicas como Bohemian Rhapsody, ou como surgiu algumas coisas como Love of My Life e também Will Rock You. Definitivamente é uma coisa que eu não sabia como é que tinha acontecido essa composição do Brian May. E também das cenas de shows, foi muito legal, os figurantes, os figurinos dos caras, uma coisa que eu falei desde o primeiro trailer que saiu, sensacional, um figurino perfeito. Os caras foram lá em todas as fotos promocionais, fotos de shows, de videoclipes, e foram lá e saíram pegando as roupas e reproduzindo. Foi fantástico, esses detalhes foram muito legais. Algumas coisas que meio que ninguém sabe, ou pouca gente sabe a respeito do Freddie, por exemplo, que são contadas ali, e detalhe do primeiro show, de como surgiu a história dele cantar com a metade de um pedestal. Isso foi lembrado, eu achei muito legal eles terem colocado esse detalhe aí no filme. Bom, para quem assistiu aos documentários do Queen, os documentários oficiais que tem aí um que saiu alguns anos atrás, que é muito bom, eu tenho até esse documentário, e também os livros, as biografias. Eu comprei muita coisa já na época que foi saindo, eu fui consumindo muito material, enfim, eu já conhecia muita coisa, então temos de surpreender. Mas para você que assim, é um fanático mesmo pelo Queen, você vai se incomodar justamente com essas questões que eu vou falar agora. Principalmente o que? Ordem cronológica de fatos. Então alguns fatos foram colocados em momentos totalmente errados, assim, certas discrepâncias com relação ao momento em que a música é lançada. Tipo, por exemplo, eles ainda tinham gravado o She Had Attack, iam fazer uma turnê nos Estados Unidos e tocando Fat Mama Girls, que é uma música que só vai ser lançada no dia de 78.
né? E o Night at the Opera foi lançado em 75, então isso foi uma coisa que já me incomodou de cara. Algumas coisas, a parte da composição de We Rock You, como é que Brian teve a ideia, ele começou a mostrar para os membros do Queen. O Fred já estava com cabelo curto e bigode, também não foi, aquilo foi em 77. Enfim, tem muitas coisas que me incomodaram. Alguns personagens que foram introduzidos na história foram introduzidos ou antes demais, ou foram apresentados de uma forma errada, que não foi verdadeira. E assim como ao exemplo, o John Reid, que foi um empresário do Elton John. Então ele não foi um cara que descobriu o Queen, não, ele foi apresentado ao Queen pelo próprio Elton John, né? Que o Freddie Mercury conhecia o Elton John e falou para ele, estava sendo roubado pelos empresários, né? Que eram os donos da Trident, que foi o primeiro contrato que o Queen assinou com a gravadora, que era uma subsidiária da EMI, não era a EMI ainda, quando o Queen gravou o primeiro disco. Então eles lançaram esse primeiro disco pela Trident, mas foi correta a posição de colocar eles gravando de madrugada, com o Roy Thomas Baker, que também apareceu o Mac mais na frente, né, nos anos 80. Outro ponto que eu achei assim muito incômodo, Bohemian Rhapsody foi lançado e tal, foi um sucesso tudo ali, mas pô, os caras fazendo um show no Rock in Rio em 78, cara. Rock in Rio em 78, aquilo me incomodou muito, para dar uma dramaticidade na parte onde o Fred revela para Mary Austin sobre a sexualidade dele, o fim do relacionamento, que é uma letra que ele fez para ela, mas foi colocado num momento totalmente nada a ver, então isso me incomodou também. Tem outras coisas que esse cara que apareceu Paul como o grande vilão da história, toda a história dramática tem que ter um vilão, e esse cara de fato ele foi um cara que influenciou negativamente o Fred durante muito tempo, mas ele não surgiu durante as gravações do One Night at the Opera. Ele vai surgir bem depois, ali já no final dos anos 70, quando o Queen se desloca para Munique para sair da Inglaterra por conta dos altos impostos que eles tinham que pagar, e lá na Alemanha esse cara vai junto e começa a levar Fred a várias boates, até uma vida bem desregada mesmo, e o impedindo até de compromissos com a banda, né, de gravar e tal, de aparecer atrasado para ensaios ou não para gravação, ou não ir a gravações. Enfim, tem vários detalhes ali que foram alterados. Um desses que me incomodou foi a questão do John Reid ter sido colocado meio com um errado na história, de ter forçado o Fred, né, pelo próprio Paul, né, de ter falado para ele da CBS que tem uma proposta de um disco solo para o Fred, de 4 milhões de dólares, uma grande fortuna, que na verdade também foi um outro erro no filme, porque o Fred foi o último a gravar um disco solo, né? O Brian May já tinha feito um disco chamado Starfleet Project, e foi um disco despretensioso gravado em um fim de semana com Ed Van Halen e outros grandes músicos nos Estados Unidos, e eles gravaram 3 músicas, ou foram 2, acho que são 3, é um EP. E o próprio Roger Taylor já tinha lançado também algumas B-sides, lançou um disco chamado Fun Space, que eu acho que foi o primeiro disco solo dele. Aquilo ali, no mês dos anos 80, o Fred vai lançar o primeiro disco solo dele, que é o Mr. Bad Guy, em 85, né? Então já todo mundo já tinha feito. Então aquilo não foi uma razão para uma briga dentro da banda. Sempre rolaram brigas por conta de questões de sucessos, de direitos de autorais, os royalties pelas músicas. Isso foi um fato também que eles exploraram legal. E culmina realmente aquele grande momento lá do Live Aid, que foi um grande momento para a banda, que os caras realmente estavam ali querendo se separar. Eles não tinham se separado ainda, eles estavam realmente querendo se separar, e houve esse show e tal. Então, enfim, tiveram algumas coisas ali que eu achei que foram erradas, mas para quem vai só pela emoção, vale a pena, é uma experiência maravilhosa. Eu me arrepiei bastante no Live Aid, eles fazerem ali toda aquela coisa do público lotado e o pessoal lá. Na realidade não foi aquela coisa toda de todo mundo cantando junto, porque tinham fãs do Queen, mas que não todos eram fãs do Queen ali. Tem muita gente quem era fã do Queen não sabia que o Queen ia tocar. Isso também foi fato, também foi bem contado na história, que o Queen só anunciou que ia tocar depois, e deram até um outro motivo, na verdade, também teve esse detalhe, né? No caso, o Fred ele não se interessou a tocar no Live Aid porque era uma apresentação de 20 minutos, ele não queria tocar só 20 minutos. Esse Queen faz show de 2 horas, eu não vou tocar só 20 minutos. Ele mudou de ideia já, enfim, depois que tinham vendido os ingressos. Eles deram uma outra versão ali para dar aquela vilania lá para esse povo, né? E não sei se realmente ele fez tudo aquilo ali, né? Devem ter aumentado muita coisa, acrescentado
algumas coisas a mais na história desse personagem para que ele se tornasse o vilão da história. Mas todos os caras ali tinham seus defeitos, tinham suas coisas, até que o meu amigo Fred, que foi comigo, vimos o filme juntos, comentou sobre isso, né, que ele achou, né, mostra todo mundo como fosse perfeito e tal. E não era bem assim não, porque tinha realmente algumas coisas que os caras tinham nas suas vidas pessoais, mas o destaque, lógico, ali é o Freddie Mercury. Então o foco é o filme dele, né? O filme é sobre ele, não sobre os outros membros do Queen. Mas, enfim, é uma experiência muito legal, vale a pena realmente você ir lá conferir. Eu pretendo realmente assistir novamente o filme, eu achei uma experiência muito legal de estar ouvindo as músicas do Queen no cinema com um áudio espetacular. Eu não tive quando eu fui assistir o show de Budapeste, botaram o volume baixo no cinema, pô, rock and roll tem que ter o volume alto, velho. Mas, no geral, assim, é bom, vale a pena assistir. Tem esses erros, incomoda pra quem sabe de todos os fatos, mas no geral é muito legal, uma experiência boa e eu recomendo vocês assistirem. Claro que todo fã do Queen vai ver sim esse filme, porque tá todo mundo assistindo e comentando. Então tem vários canais nerds aí falando sobre a temática aí, sobre o filme. Como eu sou grande fã, não poderia ficar de fora. Mas enfim, eu deixo a minha recomendação. Um abraço do Zelota aí pra galera da Queenette e todos os taverneiros que são fãs do Queen também. E na outra semana eu volto, a não ser que saia algum trailer aí de alguma coisa, para fazer aqui uma reação. Então até o próximo vídeo, galera. Valeu, um abraço, falou!